E aí, pessoal, beleza com todos vocês? Bem, vamos lá para mais uma aula hoje que vamos falar sobre divisão celular. Eita, o que seria divisão celular? Bem, os processos de divisão celular, pessoal, são extremamente importantes para o desenvolvimento de todos os seres vivos de um modo geral, certo? E na divisão celular, ela pode acontecer de duas maneiras: da divisão mitótica ou divisão meiótica, beleza? Na divisão celular, mitose é um processo pelo qual uma célula eucariótica divide seus cromossomos em células filhas. É um tipo de divisão equacional. O que é que significa isso, pessoal? Divisão equacional, a célula tem a capacidade de se dividir, dando origem a duas novas células com o mesmo número de cromossomos, tá certo? Este processo ocorre em todas as células somáticas, obviamente, pessoal, em todas as células que compõem o ser humano, todas as células que compõem todas as estruturas dos seres vivos, vai acontecer divisão celular mitótica, mitose. Além disso, pode chegar a durar de 90 a 120 minutos. E ocorre, pessoal, em 5 fases distintas, que seriam quem? A minha intérfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase. São as 5 fases. Na minha intérfase, ela ainda se subdivide em 3 fases. No primeiro intervalo, que é o gap 1, fase de síntese ou duplicação do DNA, e no gap 2, que é a fase de síntese de proteínas. Beleza? Então, na prófase, ou primeira fase de divisão celular, repare o que ele diz. Os cromossomos eles vão se tornar visíveis, obviamente. Por quê? Porque os filamentos de cromatina ainda estão pouco condensados. Eles ainda vão ampliar o seu processo de condensação até se tornarem mais visíveis. Então, vão ocorrer a formação de fibras mitóticas. Além disso, o invólucro nuclear, ele vai, pessoal, desaparecer, vai desnaturar todas as estruturas ali, ó, que compõem o núcleo da célula. Por quê, professor? Os cromossomos que estão aqui, ó, eles vão aumentar de tamanho, vão aumentar o seu grau de condensação, e o que é que vai acontecer? O núcleo celular, ele vai se descondensar, dando espaço para que os cromossomos saiam do núcleo e venham invadir o seu conteúdo citoplasmático. A partir desse momento, entramos em uma nova fase que nós chamamos de metáfase. E é justamente nessa metáfase em que os cromossomos vão se alinhar, ó, na placa equatorial da célula. Além disso, vão existir centrosomas que vão migrar para os polos das células. Vai haver formação de fibras de fuso mitótico, onde vão se ligar aos cromossomos, aos pontos dos cromossomos. Porque, professor, vai dar início ao que a gente chama de anáfase, ou seja, os cromossomos eles vão ser partidos e vão ser transportados para os polos das células. Uma parte para um polo e outra parte para o outro polo, tá? Então, dando origem ao que a gente chama aí essa fase de anáfase. Professor, por quê? A partir da anáfase chegaremos na telófase, onde a própria célula ela vai desenvolver o mecanismo pelo qual vai formar um corpo intermediário, onde vai haver um sulcamento na célula, tá certo? Onde, a partir desse sulcamento que vai haver na célula, vai dar origem a um processo de quebra ou partição dessa célula, tá certo? Já que os cromossomos estão nos polos opostos, o núcleo na telófase ele vai novamente se reorganizar. Além de se reorganizar, com a partição dessa célula, eu vou ter 2 novas células com o mesmo padrão de DNA, com o mesmo padrão genético, com a mesma quantidade de cromossomos. Certo, pessoal? Repare aqui nessa animação, onde eu ilustro, ó, a fase de prófase, descondensação do núcleo, depois, ó, cromossomos na placa equatorial, a metáfase, anáfase e agora a minha telófase, certo? A formação do corpo intermediário e a partição da célula, tá certo? Bem, e aí, pessoal, se vocês gostaram, dê um like, dê um joinha aí, e se ainda você não se inscreveu, não perca mais tempo. Contagem regressiva para você, pessoal. Venha para o canal de informação precisa e tenho certeza que será necessário a todos vocês. Se inscreva no meu canal, logo aqui abaixo, beleza? Bons estudos!